o que que eu acho sobre a evolução de um artista? A primeira coisa que você tem que entender é que não é um processo que você vai aprender direto, digamos assim. Então, a melhora pelo tempo não é uma linha reta. Então, se você pegar um gráfico do tempo que passou e o seu nível, né? Não é isso, assim, não é uma diagonal perfeita que vai melhorar e vai chegar no infinito ali, vai explodir e tudo vai ficar feliz e alegre no final, assim. Eu acho que, na verdade, o aprendizado de pintura na verdade, esse método aqui é uma coisa que a gente tem muito quando a gente está começando. Assim, eu tive muito isso também quando eu estava começando, de achar que era estudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, estudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, estudar um pouquinho, melhorar um pouquinho, e indo bem reto, assim, diagonalmente para a felicidade. Mas quanto mais eu fui estudando, mais eu fui notando que o estudo de pintura ele é cíclico, assim. Então você dá voltas e você chega no mesmo ponto que você partiu. Então, se você começa, por exemplo, estudando anatomia, você vai dar uma volta em todos os conteúdos. Então você vai, por exemplo, começa estudando anatomia. Vai lá, estuda gesture, estuda cores, estuda valores, estuda composição, estuda materiais e etc. E vai fazendo isso estudando vários assuntos, né? Então, isso é normal, todo mundo entende que são várias coisas que precisam ser estudadas na hora de você aprender pintura. Beleza. Só que quando você chega aqui, por exemplo, sei lá, que é design de personagem, por exemplo. Você vai estar estudando lá design de personagem, e aí você dá o próximo passo, você volta em anatomia. Então, se você der o próximo passo aqui, porque você já deu essa volta inteira, você vai chegar em anatomia de novo. Alguém vai te falar, cara, sua anatomia não está tão legal. Você lembra que você já estudou anatomia, mas alguém te fala, e aí você pensa, cara, mas eu já estudei anatomia, eu não era para eu estar errando. Sabe? E aí é um daqueles momentos de crise. De tipo, eu sou muito ruim, eu já estudei isso, eu não consigo lembrar, é tão óbvio, meu Deus, que todo mundo tem. E eu entendo como é, porque eu já tive muitas e muitas vezes. Então, a gente geralmente tem esses pontos de crise na hora que a gente precisa estudar alguma coisa que a gente já estudou, ou que a gente percebe que a gente cometeu erro, que a gente está cometendo erros, que a gente uh, sabe que são erros ou que a gente consegue ver que está errado, alguma coisa estranha em relação a essa imagem. Então é super normal isso. Mas o que eu quero te dizer agora, já para começar a live e para você entender o pensamento de hoje, assim, eu quero que você entenda que na hora que você chegar em anatomia de novo, você não vai estar no mesmo nível que você estava antes. Então isso aqui não é não é um círculo, mas sim uma mola. Então, você vai subindo o nível devagarzinho. Você vai lá, gesture, deixa aqui, gesture, design de personagem, etc. Vai estudando tudo. E aí, quando você chega de novo em anatomia, aqui, ó, por exemplo, você não está no mesmo nível de anatomia que antes. Você já está um pouquinho melhor. Então, você já deu a volta inteira nos fundamentos. Todos esses que eu citei são fundamentos, né? São coisas básicas, são coisas essenciais, fundamentais para você entender, para você poder fazer uma ilustração completa. Então, beleza. Então, quando você chega em anatomia de novo, você já está um pouquinho acima ali do que você já estava. Por quê? Você já deu essa volta inteira nos estudos. E aí, quando você chega para estudar anatomia de novo, você consegue compreender coisas, se você passar por essa crise, né? Se você chegar nessa crise de, eu sou muito ruim e estou estudando de novo anatomia, e aí você ter a seguinte percepção. Cara, é um estudo cíclico, eu vou voltar em anatomia para sempre. Eu tive essa percepção de que é um estudo cíclico muito com o Craig Mullins, que eu citei anteriormente. Ele, lá no TH1 mesmo, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, eu estou estudando anatomia de novo aqui, e eu estou decidindo voltar a estudar um pouco sobre como os mestres tentavam aplicar, o Sargent, etc., anatomia, e todo mundo ficou embasbacado assim, com essa frase dele, porque a gente esperava que ele não ia aprender mais nada, assim, que ele não tem mais nada para
fazer e que ele já fez tudo o que ele precisava e pronto. Então, é muito comum a gente achar isso, que tem um fim, assim, né? Mas essa molinha aqui, ela vai subindo e não tem fim. Então, o Craig Mullins também está em anatomia, mas ele já deu 30 voltas aqui, por exemplo, certo? Você ainda está dando a primeira, por exemplo. Então, o que você tem que entender para passar por essa crise é isso, que é uma coisa normal, todo mundo passa por isso, e você tem que entender que o processo de aprendizado, na verdade, é assim, que ele dá voltas e chega no mesmo ponto, e aí você entende um pouco melhor aquele ponto, a anatomia nesse caso, do que antes. E aí é muito comum nesse momento que você está vendo a anatomia novamente, que você tenha aquelas percepções grandes, assim. Por exemplo, você tem aqueles momentos de revelação, que alguém te fala, por exemplo, uma coisa do mesmo jeito que você já viu anteriormente, e aí você entende. Por alguma razão, daquela segunda vez você entende. Às vezes a mesma frase, você lê a mesma frase no livro lá do Loomis, ou de quem quer que você esteja estudando, e aí você entende agora. Você fala, agora eu entendi o que é o braço, a anatomia do braço. Entendi o que eu tenho que buscar num gesture. Agora eu entendi o que é perspectiva, sabe? Então, é muito, muito importante você entender que você vai ter esses momentos de percepção e às vezes eles vão gerar aquela sensação de que você não sabe nada, de que você não consegue compreender nada porque você não conseguiu compreender antes da mesma forma e agora, por alguma razão, você consegue compreender. Então, você olha todos os seus desenhos anteriores como muito inferiores, assim, e você olha todos os seus desenhos anteriores como coisas erradas e coisas não legais. É um momento de epifania, exatamente. Então, isso é muito normal de acontecer e vai acontecer com você. Então, você tem que passar por isso de novo. E aí você vai lá, dá uma outra voltinha, chega de novo em anatomia, já está melhor. E aí você dá outra voltinha e vai dando voltinhas, voltinhas, voltinhas. As coisas que eu estudo hoje são as mesmas coisas que eu passo no curso e as coisas que eu estudava quando eu comecei a estudar. As coisas não mudam. Você pode até ficar mais avançado, evoluir mais o seu trabalho, mas realmente o que eu estou estudando é gesture, anatomia, luz, tudo isso. Só que coisas muito mais específicas talvez do que no começo, mas ainda assim são os básicos, né? Então, eu queria explicar justamente esse lance de você ter esse gráfico não em forma diagonal, assim, reta, mas em forma de mola, justamente para você perceber que é uma coisa cíclica e que nunca acaba, né? Porque você vai dando voltas e voltas e voltas até chegar no topo. Às vezes você pode ter a noção de quando eu te falo isso, de que é uma coisa ruim você não ter um fim, né, para essa mola. Você fala, nossa, mas então qual é o ponto? Qual é que é o objetivo de eu estudar pintura? É justamente pelo prazer de você pintar. Você tem que gostar de pintura. É porque você gosta de desenhar. É porque você acha legal. Não é porque, literalmente, você quer chegar no fim do aprendizado de pintura. Mas sim porque você curte, porque você acha legal o processo de estar ali aprendendo a desenhar e desenhando ao mesmo tempo. E a melhora causa um vício no seu cérebro. Ela causa uma certa sensação de que eu quero melhorar mais agora. Agora eu quero ir um passo além. E além. O ser humano é muito assim, né? Ele gosta de dar passos e aprender. Então, acho que a primeira coisa que você tem que entender sobre o curso de pintura, e se tiver até algum ex-aluno, que eu já vi que tem o Rodrigo Moreira aí, um ex-aluno aqui do curso, ele pode falar sobre isso, sobre a quantidade de estudos que a gente faz no curso e que como é importante você gostar mesmo de desenhar e estar ali fazendo aquilo todo dia. Porque é uma quantidade muito grande que eu peço para a gente fazer e que é necessária mesmo para você melhorar. Exato, o Thiago falou bem legal ali. Então, é sempre um equilíbrio, né? Não é você tá despreocupado porque não tem fim, então você não precisa estudar, não é isso, você tem que estar afim de estudar, você tem que curtir desenhar porque você quer aprender, porque você quer melhorar e você quer criar uma mola diferente das outras pessoas, porque quanto mais você vai estudando através dessa mola, né, mais você vai melhorando e vai desenvolvendo ela de um jeito que outras pessoas não chegaram ainda, ou chegaram em outras soluções de evolução diferente. E é isso que a gente quer, e por isso que a gente estuda os fundamentos, para que depois essa mola ela se torne uma coisa totalmente diferente, assim, que você busque fora
da anatomia, por exemplo, uma área que ninguém viu ainda, que seria a estilização da anatomia que você tem, sabe? Seria a por exemplo, um Sergei Kolesov da vida, assim. Ele com certeza estudou tanta anatomia que agora ele já criou um jeito diferente de aplicar essa anatomia, assim. Então é muito interessante, cara, você observar esse tipo de coisa, na minha opinião, e eu espero que tenha sido válido esse esqueminha aqui que eu fiz para vocês e que faça sentido na sua cabeça, como artista, na hora de aprender, certo?